Olá, pessoal, tudo bem? Vim falar um pouquinho sobre esse transtorno de personalidade narcisista ou de pessoas tóxicas ou qualquer coisa que te faça mal num sentido meio provocativo. É muito comum existir muito questionamento a respeito do transtorno de personalidade narcisista. E as pessoas falam, ai, tudo é narcisista, tudo é psicopata, esse povo tá louco. Eu escuto muitas coisas assim. Porém, hoje se tem realmente muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista, mas eles são 3% da população. É muita gente? É sim, tá? Parece que não, mas são muitos. E existe também os psicopatas funcionais, que eles se adaptam à sociedade, tá? Não que eles tenham empatia, mas que eles se adaptam à sociedade e estão aí, tá? Então, nem sempre vai ser um psicopata, um serial killer, tá? Mas são considerados funcionais porque eles se adaptam à sociedade. Mas para as demais pessoas que são normais, sem nenhum tipo de transtorno, é muito complicado a convivência com essas pessoas, seja num transtorno narcísico ou com uma psicopatia funcional. Porque essas pessoas, elas não têm empatia, né? Elas têm um transtorno, ela nasce assim, né? Nasce, ela é assim, né? Nem sempre nasce, mas é o meio que vive e aí entra questões mais técnicas, mas ela é assim, não é uma doença que eu, por exemplo, a doença, eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio, né, e melhoro. Não, o transtorno é a sua estrutura funciona dessa maneira. Quais os impactos que causa? Principalmente em relacionamentos, tá, gente? Falando de relação afetiva, o quanto é difícil você entender que alguém que você começou a se relacionar, que te dava flores, parecia sua alma gêmea, falava tudo que você queria ouvir, te abraçava, te ligava, do nada ele some e para de mandar mensagens, visualiza e não responde, começa a evitar os encontros acontecem quando ele quer. É muito difícil compreender que do nada essa pessoa se transformou num sapo, né? O príncipe encantado já não existe mais. A nossa mente, ela não acompanha os jogos emocionais de um narcisista, por exemplo. São agressivos e calculados para causar uma disfunção no outro. Por exemplo, marca um encontro e fala que não marcou, que você que errou a data, você vai sentir, nossa, realmente eu tô confusa, eu vi errado, né? Mas na verdade, tudo isso faz parte de uma manipulação para te manter naquela teia, para você criar um vício e não deixar essa pessoa ir. Então, assim, quando uma pessoa com transtorno narcisista te vicia nele ou nela, porque existem mulheres também, ele tem você na mão, tem à disposição. E você fica o tempo todo pensando realmente naquela pessoa, quando que ela vai me ligar, quando não vai. Parece que a vida não funciona sem saber quando vai ter um encontro com aquele indivíduo. E isso é destrutivo, porque a nossa mente entra num estado de exaustão. Existem muitas pessoas que param de fazer as suas coisas funcionais do dia a dia para estar pensando e esperando aquela mensagem, quando que vai ter aquele encontro. Isso é muito angustiante. Entende que não é alguém como um lobo mau, né? Que vai aparecer na sua vida, mas é uma pessoa extremamente gentil, uma pessoa extremamente bonita, uma pessoa extremamente que diz o que você quer ouvir num excesso e de repente tira, né? Porque é esse tipo de pessoa, ele tem, na verdade, um funcionamento diferente cerebral e, na verdade, eles fazem sempre a mesma coisa. Só que é difícil olhar para esse tipo de comportamento e identificar no início, tá? Eles que é o love bomb, né? Um bombardeio de amor, depois começa a te desvalorizar
para que você comece a ter esse vício, essa necessidade de estar com a pessoa, e depois o descarte. Te descarta porque encontrou alguém melhor que vai atender as expectativas, que não vai suprir as necessidades dele. Então isso é muito doentio. Existem muitas pessoas dentro dessa classificação e não espere você ter certeza que você está dentro de uma relação abusiva ou de que você está realmente se relacionando com um psicopata funcional ou com alguém que tem transtorno de personalidade narcisista. Eu sempre falo, se te faz mal, não importa o que ele seja, o que te faz ficar. A pergunta é o porquê eu estou aqui aceitando as migalhas? Por que eu estou aqui tão ansiosa se a pessoa não quer me responder de imediato? Por que essa pessoa é tão agressiva quando eu a contrario, né? Claro que ninguém gosta de ser contrariado, mas quando existe um excesso, quando você contraria uma pessoa, é um alerta. É necessário colocar uma atenção importante, né? Não esperar o abuso estar num nível que você não dá conta, de que você já não consegue mais parar em pé, que a sua mente já não dá um descanso, sabe? Então, busque ajuda e informação, que hoje temos diversos vídeos falando sobre isso, claro, sempre com muito cuidado de como vai chegar essa informação também, que não seja agressiva, mas que seja de uma maneira informativa, né? Mas que existem esses perfis em nossa sociedade e que são mais comuns do que imaginamos e nos causa danos reversíveis ou não, né? Vai depender de como que a gente vai lidar com isso a longo prazo. Mas não espere, pense sempre, está me fazendo tão mal, por que eu permito? Por que eu me coloco nessa situação? Por que eu ainda estou aqui, né? É aquela tal frase de Freud, qual a responsabilidade na desordem da qual eu me queixo? Eu me queixo que o outro faz isso e aquilo comigo, mas por que eu permito? O que me faz? Aonde está batendo essa carência afetiva? O que está me levando a permitir esse comportamento do outro, né? Porque nem tudo disso. O outro pode ser narcisista, pode ser psicopata, pode ser só tóxico, ok. Mas o que eu permito, isso diz muito sobre mim. Quais feridas emocionais que eu preciso melhorar em mim para que eu não permita esse perfil na minha vida, né? Então, analisamos lá a sua estrutura psíquica, lá no complexo de Édipo, para quem já ouviu falar disso, para que você entenda o que você está aceitando tem muito a ver com o que você viveu na sua infância. Então, a gente precisa cuidar dessas questões da infância para que eu passe a fazer escolhas melhores e permita só se aproximar de mim outros perfis, não perfis tóxicos ou narcísicos ou psicopatas como esses que estão te atingindo hoje.